Olá, excelente 2024 a todos e a todas. Bem-vindos à 30ª edição do programa Explicando o Direito. Nós começamos o ano com um novo formato. Antes, aula expositiva. A partir de agora, nós receberemos nossos entrevistados em diálogo. Eles estarão presencialmente ou virtualmente para uma conversa com a finalidade de desenvolver conhecimento sobre temas jurídicos e sociais, com a finalidade de aperfeiçoamento das relações humanas. Eu sou o juiz Antônio Veloso Pelezi Júnior, coordenador das atividades pedagógicas da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso. Hoje, receberemos o promotor de justiça de Mato Grosso, Dr. Cledson Dionísio de Oliveira. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e escreveu recentemente o livro Processo Penal Convencional e Fundamentos das Obrigações Positivas do Estado em Matéria Penal. Esse é o nosso tema do programa de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Cledson. É um prazer enorme recebê-lo. Me diga uma coisa, promotor há quanto tempo? É originário do estado de Mato Grosso? Por que ser promotor de justiça? Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade, meu agradecimento às imagens pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão relevante, né, como o processo penal convencional. Meu cumprimento pessoal ao Dr. Tony Pelejas, pela oportunidade, pela possibilidade de tratar desse tema aqui hoje. Eu sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso desde o ano de 2005. Né? Comecei na longínqua comarca de Aripuanã e desde 2005 estou nas fileiras do Ministério Público do estado de Mato Grosso. Sou originário do estado vizinho de Mato Grosso do Sul. E o Ministério Público, para mim, representa realmente uma carreira de realização de direitos. Né? É a instituição, talvez a única instituição do Estado que a Constituição Federal expressamente dispõe como guardiã da ordem jurídica, ao lado do sistema de justiça do Poder Judiciário, naturalmente, que julga as demandas. Mas o Ministério Público, ele é nominado como a instituição guardiã da ordem jurídica. Portanto, é a instituição de realização dos direitos. E para a sociedade, para o membro do Ministério Público que atua aliado ao interesse da sociedade de concretização dos direitos, não haveria carreira mais adequada para esse propósito de realizar direitos. E me diga uma coisa, você é mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso. Qual a importância da academia em sua atividade prática? Qual a importância da academia e uma interface com a sociedade e com a função de promotor de justiça? Muitas das dificuldades que nós enfrentávamos na década de 90, quando se discutia a emenda constitucional 45, nós, infelizmente, ainda vivenciamos hoje, em decorrência da mesma problemática. Muitas vezes da falta de conhecimento das convenções e da forma de incorporação delas e sua aplicação no dia a dia. E nisso a academia tem fundamental importância, porque falo por experiência pessoal. A partir da minha incursão no mestrado de Direitos Humanos na Universidade Federal, no ano de 2018, é que tanto eu quanto outros colegas passaram a ter conhecimento, passaram a ter contato com esses instrumentos internacionais de direitos humanos que são absolutamente fundamentais para a adequada concretização dos direitos humanos. Sem o conhecimento deles e sem uma metodologia na sua aplicação, não é possível concretizar direitos humanos. Tradicionalmente, nós falamos em tratados internacionais, em jurisprudência da Corte Interamericana, como meros argumentos retóricos, muitas vezes, de uma ação inicial, de uma ação civil pública, de uma decisão, mas muitas vezes nós não utilizamos esses dispositivos de maneira autônoma, independente, na fundamentação e mais, na filtragem da ordem jurídica interna em relação a esses tratados, a essa jurisprudência. Assim como o processo penal teve uma evolução quando começou a se falar da sua filtragem pelas
lentes constitucionais, falando-se aí do processo penal constitucional, quem começou a falar sobre isso foi o professor Antônio Scaranci, nós estamos agora dando um passo adiante, dando um passo à frente e falando que, além das lentes constitucionais, nós devemos passar a filtragem do processo penal também pelas lentes convencionais, de maneira que o processo penal convencional não é nem presente, mas é o futuro do processo penal, deve ser o futuro do processo penal brasileiro. Agora, uma pergunta que eu faria é no seguinte sentido, de que se uma convenção, ela não estiver internalizada, primeiro, como se dá o processo de internalização, para os nossos ouvintes? Como se dá o processo de internalização? E dois, se uma convenção ela não estiver internalizada na ordem jurídica brasileira, é possível aplicá-la? No que se refere à internalização, à incorporação desses tratados internacionais, nós temos que ter muito em conta que não se trata de um direito estrangeiro aplicado no Brasil, né? É um direito que ele passa a viger, ele se incorpora, ele se integra à ordem jurídica nacional a partir de atos de soberania realizados pelo próprio Estado. Este direito, esses tratados internacionais e essa jurisprudência da Corte Interamericana, ela não é imposta por órgãos internacionais, mas decorrentes exatamente de atos voluntários, soberanos, de sua internalização, né? Através de atos de ratificação, de adesão do chefe do executivo, que são submetidos a processos legislativos internos para que tenha efeitos tanto no âmbito da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e depois submetido a uma ratificação novamente pelo Presidente da República. Então, é um processo que demanda expressa, explícita manifestação de vontade do Poder Executivo e do Poder Legislativo em atos de soberania para serem incorporados. Daí porque esses tratados internacionais, finalizado o procedimento de internalização, fazem parte da ordem jurídica nacional. E fazendo parte da ordem jurídica nacional, devem ser aplicados tanto quanto a Constituição Federal, tanto o Código Penal, tanto o Código de Processo Penal, enfim, com a ressalva de que a jurisprudência entre a Corte Interamericana e o Brasil faz coisa julgada, né? A jurisprudência da Corte Interamericana em relação a outros estados do sistema interamericano faz res interpretata, né? Não é vinculante. Mas, no caso da jurisprudência da Corte em face do Brasil, assim como os tratados e as convenções, ele também é incorporado e tem capacidade de modificar, inclusive, o direito interno, porque ele figura no plano, no mínimo, supralegal, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, né? Um dos posicionamentos. Esse é o posicionamento que acabou prosperando no leading case aí do julgamento do depositário infiel, né? A supralegalidade dos tratados, ou seja, independentemente de qualquer outra discussão, o tratado internacional em vigor no Brasil vale mais do que qualquer lei. Ele só lei complementar, lei ordinária, ficando abaixo apenas da Constituição Federal. Esse foi o posicionamento adotado pelo STF. Embora eu entenda, e a melhor doutrina entenda que o melhor patamar dos tratados internacionais de direitos humanos é um posicionamento material constitucional, tendo em vista a abertura, a cláusula de abertura, como diz o professor Ingo Sarlet, prevista no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, né, que, além dos direitos fundamentais relacionados no artigo 5º, devem ser não excluídos, ou seja, se não é excluído, é incluído as disposições contidas em tratados internacionais sobre direitos humanos. Dr. Cledson, uma questão. Eu conheci um promotor de justiça no estado do Paraná, Cândido Furtado Maia Neto, e ele tinha uma obra, Direitos Humanos das Vítimas. Lendo o seu livro, várias abordagens, um livro realmente muito interessante, que condensa uma dissertação de mestrado, eu vi aqui a questão dos direitos humanos das vítimas.
Muito se fala dos direitos humanos do réu, do acusado, né, daquele catálogo extenso, principalmente do artigo 5º da Constituição Federal. Por que falar em direitos humanos das vítimas, né, e qual a necessidade de conhecer as normas supraconstitucionais para aperfeiçoar essa ótica? Bom, nós falamos inicialmente da importância do conhecimento dos tratados internacionais e da jurisprudência da Corte Interamericana. Tratados internacionais e jurisprudência que tem patamar hierárquico, no mínimo, supralegal, ou seja, ele se transforma como uma lente de conformação de todo o direito infraconstitucional. Se nós fizermos a leitura atenta destes tratados, destacadamente da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e das 10 condenações internacionais que o Brasil sofreu perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o foco dessas condenações e de vários dispositivos da Corte Interamericana fundamenta-se na proteção da vítima. Então, a perspectiva convencional do sistema de justiça é a colocação, é o posicionamento da vítima, e não só da vítima direta, das vítimas indiretas, seus familiares, na posição central do processo penal. Ou seja, o direito internacional dos direitos humanos, ele se direciona primacialmente não em favor do violador de direitos humanos, mas primeiramente, especialmente, em favor do sujeito que teve seus direitos humanos violados. O que, por si só, implica uma alteração de paradigma em relação ao próprio conceito de crime que a gente entende tradicionalmente. Num patamar convencional, nós poderíamos dizer que o crime não representa só a lesão a uma lei do Estado. Ele representa mais do que isso, a quebra de um dispositivo do Código Penal, deflagrando aí a possibilidade do direito de persecução do Estado. Ele vai além. Ele representa, antes de qualquer coisa, a lesão direta a um direito humano da pessoa lesionada, a um direito humano da vítima. Então, o crime capaz de ofender a dignidade humana do indivíduo é motivo de violação direta ao direito humano, ao direito fundamental da vítima. Então, o sistema de justiça convencional posiciona, se importa destacadamente com a figura da vítima e dos seus familiares, buscando uma restauração da sua condição. O processo penal tradicional que nós conhecemos desde a faculdade, eu acho que foi assim comigo, deve ter sido assim com você também e com a maioria das pessoas que devem assistir a esse programa, é posicionar o Estado opressor e o indivíduo oprimido na persecução penal. Ou seja, dando um viés exclusivamente de proteção ao investigado e ao acusado, eliminada a figura da vítima, que é colocada numa fumaça, numa nuvem, né, nominada de direito de vingança, vontade de vingança. Então, a vítima ela costuma ser escondida nessa perspectiva tradicional como um sujeito que só quer vingança dentro do processo. E o processo tradicionalmente direcionado ao investigado e ao acusado. Uma questão, por falar nisso, aqui a página 340 de sua obra, o senhor fala que, conforme declarado pelo juiz norte-americano Alex Kozinski, no julgamento da apelação encaminhada à Corte de Apelação do 19º Circuito, o sistema de justiça costuma funcionar baseado na presunção de que as vítimas de atos criminosos deveriam se comportar como boas crianças da época da era vitoriana, época em que se esperava que as crianças fossem apenas vistas, mas nunca ouvidas. E faz essa comparação no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro. O senhor analisa à luz de um processo penal convencional e traz o julgamento Cruz Sanches e outros versus Peru da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como que se dá essa transição? Você já estava explicando corretamente qual o porquê dessas explicações. Nosso sistema realmente deixa a vítima no silêncio? A vítima, ela
para o sistema tradicional e que opera e que tem sido operado na maior parte dos casos, busca realmente a tutela tradicional do investigado e do réu. E, de antemão, eu já digo aqui que direitos humanos também se referem à tutela, efetivamente, de réus e de investigados. Quando se fala da proteção da vítima, em hipótese alguma, se cogita em cometimento de arbitrariedades em relação a investigados ou a réus, de forma nenhuma. Senão, nós não estaríamos falando de direitos humanos e direitos fundamentais, né? Então, assim, os direitos humanos das vítimas, eles devem ser conformados com os direitos humanos e fundamentais de réus e de investigados, de modo que o sistema de justiça possa funcionar como uma pirâmide onde um lado sejam os direitos e garantias de réus e de investigados, outro lado sejam os direitos e garantias humanos e fundamentais das vítimas, e outra, a perspectiva de tutela de valores da sociedade, tendo como base de todos esses interesses os direitos humanos e fundamentais. E no topo dessa pirâmide, o sistema de justiça, efetivamente aplicando os direitos que se encontram na base, distribuindo, né, os direitos que se encontram na base, igualitariamente em favor dos três lados dessa pirâmide. No sistema de justiça tradicional, que ainda, infelizmente, nós vemos tantas dificuldades para a realização dos direitos das vítimas, nós ainda não temos essa visão, ainda não temos essa perspectiva de proporcionalidade em relação à aplicação de direitos fundamentais de maneira a garantir a efetividade do processo penal. Muitas vezes nós não pensamos na duração razoável do processo, por exemplo, como um direito humano e fundamental da vítima também, mas apenas e exclusivamente em favor do investigado, de não ser investigado durante um tempo demasiadamente prolongado, que eu concordo, realmente é um direito do investigado, mas acima de tudo, a duração razoável do processo, por exemplo, significa uma qualidade que deve ter o sistema de justiça em favor de todos os litigantes, destacadamente da vítima, que sofre a cada dia a agonia de esperar a resposta à lesão do seu direito. E muitas vezes a duração prolongada de um processo não tem o mesmo efeito, por exemplo, em face de um réu que é efetivamente culpado, cujo interesse é protelar o processo e não ter um julgamento célere. Sim. Nós vemos, em relação à efetividade dessas normas protetivas, nós vemos principalmente nos casos de delitos como estupro, né? Às vezes uma falta de preparo tanto do Estado antes da persecução penal em juízo, né? Em sede de delegacia, nós vemos constantemente um certo despreparo, né? E isso pode ocorrer também em nível pós-instauração da ação. Como evitar essa revitimização? A vitimização primária, aquela causada, né, pelo próprio investigado, a revitimização secundária, aquela que pode ser causada pelo sistema de justiça, muitas vezes exatamente pela denegação da existência de uma titularidade de direitos em favor do investigado, em favor do sujeito violado pela conduta do agente criminoso investigado. Muitas vezes a falta de informações, muitas vezes, fazendo um paralelo, por exemplo, em relação à informação, ao direito à entrevista reservada e prévia do acusado. Todo acusado tem esse direito. E é um direito legítimo, sem dúvida nenhuma. Não há reparos a fazer em relação a este direito. Mas será que a vítima, por exemplo, não deveria ter também o mesmo direito de entrevista prévia e reservada em relação ao Ministério Público, ao promotor de justiça, para que ela recebesse ali os esclarecimentos sobre as consequências, sobre a importância daquele ato que vai ser realizado, sobre, em determinadas situações onde se discute se é direito da vítima ou não manter silêncio em relação aos fatos, ser esclarecida em relação a esse direito, mas também em relação às suas consequências. Esse paralelismo que falta, que é muito evidente em relação ao investigado,
ele não é tão evidente assim em relação à vítima. Olha, a entrevista está bastante agradável, muitos temas importantes a serem discutidos, estão sendo discutidos, muitas propostas que podem sair da leitura de sua obra, num sentido, por exemplo, de formação de um grupo entre os atores para discutir uma implementação, ainda que na ausência legislativa, mas que possa implementar esses direitos da vítima. Só que nós estamos terminando, Dr. Cledson. Eu só queria fazer uma última pergunta acerca dos direitos da vítima e o atendimento multidisciplinar. Qual a importância disso, a efetividade, e o senhor pode responder e já se despedir dos nossos telespectadores. Obrigado pela pergunta, uma pergunta importante. A proteção e a realização dos direitos das vítimas também se realiza pela sua ressocialização. Nós falamos ali de paralelos entre direitos. E o direito do investigado e de acusados em relação à ressocialização é indiscutível. O atendimento e os direitos multidisciplinares das vítimas devem ser realizados com a mesma perspectiva, no mesmo foco, buscar a ressocialização da vítima também. O sistema de justiça deve se preocupar, sim, com a ressocialização do investigado, mas também a ressocialização da vítima. E essa ressocialização, muitas vezes, demanda atendimento multidisciplinar. A atenção do sistema de justiça em determinar serviços de saúde, serviços de atendimento psicológico, atendimento social às vítimas que são lesionadas em seus direitos humanos, em sua dignidade. Essa sensibilidade do sistema de justiça em nada retira nenhum direito do investigado, mas é o reconhecimento, é o acréscimo ao plexo de direitos das vítimas, visando a sua ressocialização. Por que não, em sede de audiência de custódia, se discutir a necessidade, a urgência, a premência de fornecimento, disponibilização de determinados atendimentos multidisciplinares ou de saúde às vítimas. Garantir que o Estado assegure esse atendimento às vítimas. Essa é apenas uma faceta do assunto que nós estamos tratando, e ele se desdobra. Cada conversa, cada pergunta que nós discutimos aqui, nós vemos que existe um outro lado, né, em favor da vítima e dos seus familiares. Essa é a importância de discussões como essas. Trazer ao conhecimento de membros do Ministério Público, da advocacia e do judiciário a necessidade de se entender que os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles são multidimensionais. Não tem uma dimensão apenas. Tem pelo menos três. O investigado, a vítima e a sociedade. Eu agradeço grandemente a oportunidade que a Smages proporcionou para discutir algumas ideias que estão nesse livro. Existem muitas outras para nós tratarmos, e me coloco à disposição para outros encontros, para outros eventos. Muito obrigado. Perfeito, Dr. Cledson. A obra está à disposição nas livrarias eletrônicas. É uma obra bastante rica, é uma obra que serve aos operadores de direito, aos juízes, promotores, advogados, defensores e também aos acadêmicos, que é uma obra muito rica. Uma obra que aborda as convenções. Eu vi aqui, o senhor é orientado pela professora Vladimir, eu vi ricamente aqui a obra do grande internacionalista que nós temos, professor Dr. Valério Mazzuoli, e é muito importante aprofundar sempre nos conhecimentos. Eu encerro aqui o programa Explicando o Direito, na 30ª edição, deixando um forte abraço ao nosso entrevistado de hoje, Dr. Cledson Dionísio, e esperamos todos vocês para a 31ª edição em breve. Muito obrigado.